Fala galera, aqui quem fala é o Deus do Mundo e aqui eu vim trazer reflexões do que eu escrevo. Primeiro ponto do vídeo é sobre o que eu escrevo, é sobre como eu penso, mas é muitas coisas que eu descobri e queria partilhar desse conhecimento para vocês, mas não tomem isso como modo de vivência, tá? É o segundo ponto. Ou seja, eu vou ler minhas reflexões aqui e tire suas conclusões, porque é muito profundo o que eu escrevo. Essa é a questão. É muitos assuntos que eu escrevo. Ou seja, não é tudo isso que está acontecendo do efeito do microcosmo por microprosopos. Não é tudo isso. Quem estuda magia sabe o que eu estou falando. Basicamente, a descoberta verdadeira que está acontecendo é que as coisas espirituais são quadracausais. Bom salientar. E são o astral. Ou seja, está relacionado ao primeiro arrebatamento, que o corpo é desfeito. E sendo desfeito, outro condicionamento que eu descobri, né? Mas é exatamente isso. Não é sobre a questão de você ter um certo batismo. Isso é outra questão totalmente diferente. Ou seja, são várias coisas que eu descobri. Ou seja, existe sim corpos celestes, que são o astral, no espiritual. Ou seja, isso não é mais sobre espiritualidade que eu estou falando. Seria outra questão, que não é mais sobre a terra, é sobre o elemento água. Aí nós vamos entrar já nos elementais, que não estão no microcosmo, estão no microprósopos. Todos os outros estavam no microcosmos, que é o pentacausal, não é o astral. Ou seja, quem vai ser arrebatado vai para o microprósopos. O que eu descobri vai além. Não é exatamente isso que estão falando para você. Nós vai no último dessa questão que eu estou trabalhando para vocês. Outra dica: não tenham mestres, sejam mestres de você mesmo. Busquem essa coisa que vocês querem buscar interiormente, porque aí vocês não vão ser surpreendidos. O principal ser que está relacionado a tudo isso que eu estou falando, sobre essas questões, é um ser chamado Samael, mas não é o nome dele verdadeiro. O nome dele verdadeiro é Samal. E ele tem sua progenição. Essa é a história verdadeira sobre a soltura, né? Mas não é tudo isso. Essa questão do caderno que eu escrevo as coisas mexe com coisas muito profundas. Não pode, é um assunto naturalmente desagradável. Mas para quem entende, é bom salientar isso, tá? Não é desagradável falar de assuntos que não tem nada a ver com a vida cotidiana. Eu interpreto assim, não tem nada a ver. Só fala sobre a realidade e seus efeitos, do porquê é tudo isso assim, esses condicionamentos estranhos. Basicamente eu estou falando a vida de pessoal, né? De um possível magista, né? Possível. Porque magia, como vocês sabem, é cerimonial, tem a ver com escrita também. Ou seja, eu não vou... Não é isso, tá? Não é quer dizer que eu não vou dar esses conhecimentos para vocês. É que esses conhecimentos são muito profundos e pode acabar na iluminação de algum inscrito do canal, que é muito especial para as pessoas que já acabaram com yoga
que são pessoas que praticam a técnica já, e quando isso cai em outro condicionamento, talvez pode acabar o yoga mesmo. E é exatamente isso que está acontecendo. Com a história, né, da iluminação minha do canal, que você sabe que existe, né, essa questão primária, né? Por isso que eu não posso ficar falando tudo. Estragaria, né? Vamos pensar assim. Porque uma pessoa que tem esses, como posso dizer, essas coisas que transcendem um pouco o reino físico da questão, ela naturalmente é uma pessoa meio, como pode dizer, é uma pessoa que não consegue ter relacionamentos. Ou seja, tem uma certa condicionamento dificultoso sobre essa área. Geralmente é assim com vários magistas, eu vejo. É uma questão de você entende muitos segredos da realidade, mas você não pode passar eles. Porque senão, muitas pessoas iam ter uma má visão sobre você. E não é bem isso. Quando você tem algum conhecimento sobre alguma coisa, você pode ouvir outras coisas. Isso te dá uma carga muito grande. Não é tão fácil. O pessoal acha que é só chegar lá e acabou. Não é assim não. Continua certas coisas. E uma das coisas que eu vi que continua nesses estados que você conhece, essas coisas mirabolantes, podemos dizer assim, sobre a realidade, a coisa que mais continua é a dor. E não o outro condicionamento que é sofrimento, não é? Ela que continua, ou seja, ela é o problema além da morte, podemos dizer assim. Não tem nada a ver com outro condicionamento, é outra coisa. Isso seria o desejo que eu falei, não a outra coisa que seria realmente a causa disso tudo, a ignorância, que causa certo desejo. Superando-se essa visão, você se liberta do corpo. Esse seria sim o primeiro arrebatamento, mas vai acontecer aos olhos nus, eu acredito. Mas nós não vai ver. Sim, eu sou, né, uma pessoa que as pessoas falam, né, predestinada. E seguramente eu falo, essa vida que as pessoas levam, se elas estão de certa forma seladas, é diferente das outras. Isso é pesado que eu falei, por causa que a pessoa não vê a realidade como as outras, ela vê a realidade como se fosse outra faixa, entendeu? Isso não é bom. Eu abri um caderno que eu penso, falo coisas muito profundas sobre mim mesmo, sobre como eu penso sobre a vida, discernindo isso de maneira qualquer. Seguramente vocês já estão vendo aqui que o meu comportamento mudou muito. O conteúdo no canal sempre muda. Esse é o primeiro ponto, né? Ele sempre muda. É estranho, né? Que ele sempre mudando. Não é uma característica da realidade, ela sempre muda. Mas também tem a outra questão. Enfim, na minha concepção de mundo, eu posso assegurar para vocês, os selos estão realmente abertos. Não é uma, como pode dizer, uma certa omissão eu falar isso, não. Eles estão sim. Mas não é tudo isso que estão falando não, tá? Eles estão na realidade, os selos, não estão? Ou seja, vai acontecer uma certa transformação, mas ela é percebida, essa transformação, por causa de um sentido que você tem aí, nesse sistema seu, ou seja, é o sexto sentido. Porém, quando você alcança certos estados, certas pessoas são assim, você não sente mais esse sentido, como aconteceu agora. Eu não consigo fazer isso. É como se eu fosse um pouco robotizado, mas não é bem assim. É legal o efeito.
Mas tem mais, né? Coisas sobre os nossos, como posso dizer, objetos de sentido. Tem tudo a ver. Parece outra vida, né? Parece outra coisa que nós vamos viver. As pessoas que vão ser realmente, não, sabe? Como posso dizer, omissão, não é isso. Vai ser realmente, vai acontecer e não tem como ninguém impedir, porque já tá tudo preparado já. Não tem como fugir. É como se a coisa da questão é que eu percebo assim, eu consigo ver isso. Isso acontece mais nos sonhos. Eu me prendo muito a essa questão, né, da questão da psique, não da mente. Ou seja, o que acontece, né, no interno da gente, no sonho. Acontece o caso real. Eu geralmente eu vejo as notícias, eu acho que o mundo está muito, como posso dizer, inquieto. Não sabe aquietar-se. Eu sei muito bem fazer isso, mas sinceramente, a vida que nós vivemos no cotidiano é muito assim, inquieta. Nós não tem nossa paz, nós não tem nosso, né, nosso pouso individual. Nós deveria ter, né, nosso certo direito. E é certo eu dizer isso. Ou seja, esse vídeo vai servir só mais para uma reflexão, não para uma possível coisa transcendente que aconteceu. Mas ela realmente aconteceu. Que chamam-se isso de... que acontece com a pessoa quando a pessoa supera algum estado muito implícito da realidade. Consciência, talvez, relacionada ao corpo. Ou seja, a questão do porquê sua alma está presa no corpo, que é imaterial. Isso é o que os cristãos buscam, basicamente. Primeiro ponto, mas você não tem como alcançar isso facilmente. Você tem que seguir certos preceitos na vida. Geralmente o budismo fala desses preceitos, são 5, e eles são cumpridos. E não é algo fácil. É tudo uma caminhada. E tem tudo a ver, uma coisa que eu vi, sobre a infância, né? Tem tudo a ver. Porque a energia é uma energia melhor. Quando você é criança, você tem uma energia melhor. Não tem nada a ver com questão fora. Não tem. Desculpa quem pega esse tipo de visão, eu acho muito errônea. Não. Esquece isso. Tem a ver com o que dá dentro de você. Ou seja, você se entende, tudo bem. Pode continuar com certos tipos de condicionamento? Obviamente que não, mas tem alguns certos condicionamentos que nós temos na vida que não tem como evitar. Tá aí o ponto. Não tem como, não tem nada a ver sobre essa questão do batismo. Todo mundo busca isso, essa questão do batismo, sabia? Não é condicionado pela sociedade, vem de dentro. Eu busquei isso porque eu quis. É exatamente isso que eu disse. Isso é espírito que eu disse, sabia? Ou seja, não vai na ladainha dos outros, por favor. São exatamente isso que eu disse. Enfim, é isso. Deus é o mundo vazando. E tchau.